Saudações, meus queridos, mais um videozinho. Galera, preparação continua firme e intensa. Lembrando que agora a gente está entrando na área de finanças públicas. Blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Bloco intermediário, deixa um pouquinho de lado, é claro, né? No estudo para concurso, galera, inclusive a gente está tendo algumas belas oportunidades aí que estão surgindo. Vou ver se eu gravo um videozinho essa semana para falar acerca disso, que é uma área que eu particularmente gosto muito, a área de tribunais. E pipocou aí algumas oportunidades, pipocaram, aliás, algumas oportunidades interessantes. Bom, vamos falar disso com calma aí ao longo da semana. Mas hoje, missão: finanças públicas. Para quem não sabe, para quem está estudando tal, ou está um pouco mais absorto, envolve a parte de AFO, né? Então, a administração financeira orçamentária. Beleza, jovens? Sem mais delongas, vamos cair dentro. Primeira questão: a pessoa jurídica de direito público TTA possui dotação para investimento, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços. Nos termos da 4.320, 1964, tal dotação é uma transferência de... Bom, galera, então o cara está falando o seguinte, ó. No enunciado, a gente tem dotação para investimento, né, investimento, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços. O que ele está querendo dizer? Que eu tenho ali uma... Cara, eu vou falar uma coisa meio errada, tá? Mas depois vocês vão entender o porquê. Mas o correto aqui, como eu estou falando de dotação, seria falar de créditos. Mas para você visualizar um pouco melhor, pensa na grana. Então pensa assim, ó, eu tenho uma grana para investir, mas ao fazer esse investimento, eu não vou receber nada em troca a princípio, né? Por isso que ele fala sem contraprestação direta, né? Ou independente dessa contraprestação direta relacionada a bem, ou seja, vou fazer um investimento, mas eu não vou receber nenhum título em troca, ou um imóvel em troca, nada nesse sentido, nem serviço, né? Então eu vou estar fazendo investimento, não vou estar ganhando nenhum tipo de serviço, reparo, oficina, enfim, não importa. É um serviço qualquer. Galera, acho que já dá um pouco para matar, né? Quando ele fala ali do investimento, eu acho que tem que vir à sua cabeça automaticamente aquela categorização que a gente tem por categoria econômica, né? Então a gente estaria falando de receita corrente ou de capital, e nesse caso, por ser investimento, eu falei receita, desculpa, despesa de capital. Carlos, e aí, matamos? Cara, praticamente sim, né? Porque se você olhar ali, ó, nos termos da 4.320, tal dotação é uma transferência de, ele fala auxílio, capital, contribuição, dívida, moeda, fala umas paradas meio carteadas. E o único que faz algum sentido seria a capital. E outra, tá, galera? Assim, só para abrir um parênteses. Para quem já teve aí o ímpeto, né, a vontade, e deu uma lidinha na Lei 4.320, sabe que, na verdade, só existem dois tipos de transferências que são citados ali na questão, né? Ou, desculpa, na lei. Que é a transferência corrente e a transferência de capital. Ambas associadas ali, obviamente, receita de despesa corrente e outra, né, receita de despesa de capital. Então, como ele está falando de investimento, galera, eu acho que assim, mesmo que você não conhecesse muito profundamente a 4.320, mas conhecesse as classificações de categoria econômica, acho que vocês conseguiam safar, galera. Né? Então, relacionar aqui, ó, essa ideia do investimento, né, com uma despesa, nesse caso, né, afinal de contas a gente está falando de dotação, de capital. Tranquilo? Lembrando, né, que na 4.320 a gente tem duas citações. Né? A gente tem a citação de transferência corrente e a citação da transferência de capital. Caso não lembre muito bem, tem como a gente safar aí, lembrar? Claro, assim, a resposta já está definida. Estará tranquila, tá, queridos? De verdade. Essa questão aqui não ofereceu muitas resistências, não. Então, tá aqui, na respostinha, já matamos. Mas vamos botar aquele a mais. Né? Eu separei aqui pra gente, galera, o artigo 12, na verdade, e o artigo 13, né? Só que eu dei uma pincelada aqui exatamente no que eu queria, beleza? Então, ó, joga pra cá, pimba. Artigo 12. Carlos, por que você trouxe pra gente o artigo 12? Ah, de que a gente está falando aqui? Lembra? Lei 4.320, que aliás é citada inclusive no enunciado, de 64. Né? Por que o artigo 12? Porque quando ele cita ali, né, ele fala o que seria classificado, né, nesses nomezinhos, digamos assim. Beleza? Então, puxei aqui. Parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes. Ó, galera, vou marcar aqui de azulzinho, tá? Então, transferência corrente. As dotações para as despesas, as quais não correspondam a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições ou subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Enquanto que ele classifica aqui embaixo, ó, transferências de capital, as dotações para investimentos, e aí, galera, o pulo do gato, né? Que vou até aproveitar o ensejo, rola aqui um pouquinho para cima, só para vocês verem. Ele fala, ó, dotação para investimento. Tá aqui, ó, galera. Dotação para investimento. Só que lá no parágrafo 6 ele fala ou inversões financeiras, afinal de contas também seria uma despesa de capital, né? Que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, ó, independentemente
de contraprestação direta. Cara, deixa eu só fazer uma leve correçãozinha aqui, galera. Só para ficar bonitinho no formato aqui da nossa tela. Pronto, que eu não tinha posto, né? Senão fica meio esquisito ali na hora de vocês printarem a tela, estudarem, fazer tudo direitinho. Então, voltando para cá, tá? A gente já havia marcado aqui de azulzinho, transferência corrente. Já vimos a definição e agora vimos aqui embaixo transferência de capital. O que a gente estava percebendo, na verdade, é que no enunciado ele fazia alusão a um pedaço desse parágrafo 6º, né? Então, ó, quando ele fala dotação para investimento, que estava escrito aqui em cima, ó, dotação para investimento, ou inversões financeiras, como a gente falou, as duas de capital, que outras pessoas de direito público devem realizar aqui, ó, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços. Resumindo, galera, e a gente já falou disso antes, cara, eu não vou cansar de repetir porque vocês têm que entrar na manha. A Sesc Gran Rio é uma banca pouco criativa, galera. Então é muito comum, extremamente comum, eles pegarem de fato o enunciado e as opções de dentro da própria lei. Então por isso eu falei para vocês outrora, né, cara, é bom vocês pegarem ali a lei seca, pelo menos dar uma passada de olho, porque já cria a sensação, já cria essa ideia de familiaridade. Então é mais fácil para você que leu a lei seca reconhecer trechos dessa lei seca na hora de confeccionar uma questão. Né? Confeccionar fica meio forte, mas na hora de realizar a questão, de fazer a questãozinha. Beleza, queridos? Então, de novo, aqui eles, de novo, copiaram e colaram. Beleza? Então, a gente viu ali a definição. Agora, como eu queria que vocês enriquecessem um pouco mais o seu, entre aspas, né, vocabulário de AFO, eu trouxe aqui pra gente, né, o artigo 13 também. Carlos, por quê? Porque o artigo 13, ele traz aqui os exemplos, né? Quer dizer, quem é que seria, dentro de despesa corrente, as transferências correntes? Aí ele traz subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros de dívida pública, contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. Carlos, eu queria ver isso na realidade. Já falei para vocês, galera. Joga no seu buscador, seja ele Bing, Google, não importa, e joga lá, Lei 4.320. Você vai chegar, vai lá no artigo 13, vai ver as especificações e vai ver que a partir, né, depois disso, ele vai falando de cada um desses elementos. Ele descreve cada um dos elementos. Então é legal, cara. Pega a lei e lê. Tá? Agora, eu peguei aqui a parte de transferência corrente, vamos pegar também a parte aqui de despesa de capital, que seria transferência de capital. Ó. Pimba. E aí sim estaria ali relacionado, galera, conforme eu falei para vocês, com o que ele buscou da gente, né? Com o que ele cobrou da gente, as transferências aqui de capital. Ó. Transferência de capital. Beleza? Que são despesas de capital. E aí ele dá os exemplos, né? Amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Tranquilo? Galera, de novo, precisava disso para resolver a questão? Não. Né? O que eu achava maneiro para vocês terem na cabeça? Óbvio, o parágrafo 6º, afinal de contas ele tirou isso aqui do parágrafo 6º, mas na hora de resolver a questão, galera, como eu disse para vocês, você tendo ali a noção básica de classificação e aquela noção que a gente já conversou acerca do MCASP, do MTO, você consegue safar, galera, e aqui dá para safar bem, tá? Você dá para safar bem mesmo, assim. Porque repara que ele fala aqui os pedaços que estão perdidos aqui do parágrafo 6º. Ó. Auxílio, tem auxílio aqui embaixo. Contribuição aqui, ó, contribuições. Aí ele mete aqui uma dívida, cara. Porque dentro daqui das despesas de capital, transferência de capital, tem a dívida pública. Talvez ele tenha posto isso para meio dar uma confundida. Aí ele fala moeda, cara. Não sei se ele quis fazer alguma confusão aqui com papel moeda. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Na hora de resolver a questão, se você enxergasse que o investimento já era uma despesa de capital, acho que você conseguir safar essa questão, mesmo sem conhecer muito bem a 4.320. Fechado, queridos? Vamos lá, mais um bocadinho. Questão número 2. Sempre um problema aqui para regular a altura, né? Mas acho que está de boa. Vamos lá. O orçamento público no Brasil é regido pela Constituição e por lei complementar e ordinária que definem conteúdos e características dos instrumentos básicos de planejamento, de forma a prover a sociedade com informações prévias sobre os planos do governo. Se um cidadão desejar saber quais as medidas aprovadas pelo governo para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento de um dado período, ele deve consultar. Galera, então os trechos aqui, digamos assim, chave, né, que ele está trazendo, chaves, aliás, são, ó, se deseja saber quais as medidas aprovadas pelo governo para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Galera, aqui é interessante, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma das funções, entre aspas, tá? É muito entre aspas, novas, trazidas ali para a LRF para um determinado instrumento orçamentário. Né? Lembrando, né, a gente tem ali
o núcleo duro, né, digamos assim, o conhecimento geral dentro da Constituição Federal, mas posteriormente, né, em 2000, a Lei Complementar 101, né, a nossa LRF, ela incrementa algumas coisinhas ali, né? Em todas as partes? Não. Na verdade, a gente sabe que para o PPA, por exemplo, foi tudo vetado, tal, não entrou, mas a gente traz umas coisinhas a mais, tá? Enfim, vamos supor que mesmo que você não conhecesse isso, mesmo que você não lembrasse muito bem ali da LRF, cara, eu acho que dá para safar. Porque olha só, quando ele fala ali da letra A, o PPA, né, se você lembrar ali rapidamente, o PPA, galera, é aquele mais de médio prazo, né? Então, umas coisinhas lá mais, então assim, não estaria tão associado ao controle de custos. Né? A avaliação de resultados, você poderia até pensar de alguma forma, porque dentro ali do PPA você já vai ter ali alguns programas citados e tal, mas, pô, galera, não está indo na raiz, né? Aí depois ele fala o anexo de metas fiscais, né, que é um anexo relacionado ali, principalmente a parte, pô, eu vou chover uma olhada, né? Mas as metas fiscais, que é trazido pela própria Constituição, isso já está na Constituição, não teria tanto a ver com essa parte de controle de custos. O resto, galera, acho que você poderia até forçar um pouco a barra. Mas o controle de custos, ele de fato é bem específico. Tá? Cita-se a RGF, né, quadrimestral, tal, também, que não tem muito a ver. A LOA, galera, é o orçamento propriamente dito, então, de novo, não estaria ali muito associado ao controle de custos especificamente. Né? Afinal de contas, ali você está simplesmente prevendo receita, fixando despesa. Simplesmente foi meio forte, mas a gente basicamente está fazendo isso. E por fim, a LDO. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, galera. Lembra que a LDO, além dela ser a ponte, digamos assim, entre PPA e a Lua, lembra que a LDO, olha o nome, hein? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quer dizer, é a LDO, galera, que vai trazer ali alguns parâmetros, né? E por isso que é importante a gente ter isso na cabeça, porque ele fala ali, né? Para controle de custo, avaliação de resultado. Então, cara, qual é o parâmetro que eu vou utilizar? Quais são, olha o nome, as diretrizes que eu vou aplicar para realizar esse controle, para realizar essa avaliação? Então, de fato, galera, assim, a resposta era a LDO, eu estou tentando trazer uma lógica aqui para vocês, mas realmente, tá? Enfim, se você não lembrasse, não conseguisse raciocinar dessa forma, é porque na real é que eles copiaram e colaram. Vocês gravem copiar e colar como se fosse uma novidade, mas eles copiaram e colaram da LRF, galera, do artigo 4º. A gente já conversou do artigo 4º antes, em outro encontro. Pô, galera, a LRF, eu já falei para vocês, tem que pelo menos dar uma passada de olho, pelo menos uma, galera. E o artigo 4º, particularmente, que trata da LDO, não é só o artigo 4º, tá, mas é um pedaço dele que trata bastante da LDO. Acho que é fundamental que vocês tenham pelo menos ali, cara, uma leitura ali a cada semana, brincadeira. Mas assim, seja frequente para que você não esqueça determinados detalhezinhos. Tá? Deixa eu botar aqui para vocês lembrarem. Ó. Carlos, de onde é que você está tirando isso mesmo? Que eu não lembro. Cara, bota aqui, ó. Estamos falando da nossa LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Né? Então tá ali bonitinho. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, olha lá, galera, disporá sobre. Eu peguei só o inciso primeiro, que é o que nos interessa mais, porque vocês vão entender, né? Vocês vão pegar ali um pontinho. Mas lembra que ali a gente tem mais, acho que são mais 2 ou 3 artigos ali que estão dentro dessa parte, tá? Então, disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, beleza? Falou de equilíbrio entre receita e despesa. Lembra que também está na LDO. Critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Aí tem ali os vetos, né? Vetado. Normas relativas. Olha aqui, galera. Aí pronto. Parte pro abraço. Olha aqui a linha, ECO, tá? Letra E. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Galera, de novo, tá? Eu sei que é chover no molhado, eu já falei isso para vocês algumas vezes. A Sesgran Rio é uma banca pouco criativa. Carlos, você acha que vai ser sempre assim? Todas as questões do CNU vão ser assim? Não. Porque a proposta do CNU é ser mais interpretativa, né? Lembra? A ideia é ser mais inclusivo, e ser mais inclusivo, a princípio, até pelos discursos feitos até agora, significa você também ter menos decoreba, ou seja, acho pouco provável que eles fiquem nessa decorebinha. Agora, repara, né, que o que eles estão copiando e colando é o enunciado, né? Não é exatamente a pergunta, então pode ser que apareça assim, e eu acho que vai aparecer algumas questões. Melhor, vão aparecer algumas questões nesse sentido. Mas repara, galera, que eles copiaram e colaram. Aqui, ó. Deseja saber quais medidas aprovadas pelo governo para controle de custos. Ó. Normas relativas a controle de custos e a avaliação de resultados dos programas financiados pelos orçamentos. Está escrito, galera, é o que ele está pedindo. E quem que é? É só você ler aqui, né? O artigo 4º está falando de quem, galera? Lei de Diretrizes Orçamentárias, nossa famosíssima LDO. Fechado? E assim, eu sei que é meio maluco isso que eu vou falar agora, mas eu usava muito isso quando eu estava estudando, tá, galera? Pro TCU, tem muita coisa ali que você tem que decorar e tal, e tem que decorar mesmo, não tem jeito. Mas assim,
Cara, a LOA e o PPA, eu acho que eles são mais fáceis de você estudar. Assim, não é que seja pouquinha coisa, mas é menos coisa. LDO, cara, é uma patacada de coisa, muita coisa. Né? Então, o que eu costumava fazer é lembrar mais ou menos o que estava na LOA, no PPA, e o que sobrava era LDO. Então, por exemplo, cheguei numa questão, eu vejo aqui as opções. Eu não sei exatamente, não lembro ali o que está escrito, fiquei na dúvida. Galera, eu sei que não é o melhor caminho, mas é melhor do que deixar em branco ou fazer um chute aleatório. Cara, não sei exatamente, chuto LDO. Imagino que esteja na LDO. Tá? É esse o pensamento mais ou menos que eu segui. Sacou? Então, aqui nesse caso, né, por exemplo, ele falou ali de controle de custo, avaliação de resultados. Cara, não está diretamente relacionado a nenhum outro aqui, né? Diretamente, né? É claro, por exemplo, avaliação de resultado. Você consegue, por exemplo, abordando ali, usando alguma coisa presente no PPA, consegue, né? A própria RGF, né? Na RGF a gente faz um controle ali dos custos também. Enfim, mas quem é que traz ali de fato esse corpo? É a LDO. Tá? Por quê? Porque ela traz as diretrizes, ela te traz um eixo um pouco mais. Cara, assim, com cuidado que eu vou falar, né? Mas um pouco mais abstrato, né? Porque a LOA já é propriamente dito ali. Né, o mais palpável é o que vai ser executado de fato. Né, o PPA está muito mais no campo das ideias, e aí a LDO faz esse meio do caminho. Né, então, quer dizer, é algo que não está tão abstrato quanto o PPA, mas também não está tão concreto quanto a LOA. Está no meio do caminho, por isso que vem com essa parte de controle de custos, né, com a avaliação de resultados. Beleza, queridos? Então, assim, só para vocês terem alguma noção ali, alguma ideia, mais, de novo, eu estou fugindo da responsabilidade de vocês pegarem a LRF, aliás, pegarem as leis e dar pelo menos uma passadinha. Beleza? Isso tem que ser feito. Fechado, jovens? Tranquilo, de boa? Show. Vambora, chama. Questão 3. No início do mês de abril de um determinado exercício, após o fechamento dos balanços do exercício anterior, e já considerando a execução orçamentária em curso, foram apuradas as seguintes informações em reais. Renda ativo financeiro, passivo financeiro, créditos adicionais transferidos, créditos extraordinários abertos no exercício, crédito suplementar aberto no exercício e excesso de arrecadação apurado até o mês. Enfim, a partir das informações fornecidas, verifica-se que. Beleza, aqui vem a pergunta, galera. Verifica-se que o superávit financeiro líquido em reais, que pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, é de. Galera, aqui, assim, eu vou botar daqui a pouco, mas, cara, isso aqui é uma definição que está escancarada, digamos assim, está explícita na 4.320. Não era muito difícil, não. Tem umas paradas aqui que ele trouxe que não vai fazer diferença pra gente. A gente quer superávit financeiro. Aí ele trouxe, excesso de arrecadação. Galera, excesso de arrecadação é o que você está arrecadando a mais do que você previu. Então vamos supor, né? Você lá na sua LOA, você previu, suponha que seu município, tá? Você previu arrecadar, sei lá, 100 milhões para aquele município no IPTU, tá? E aí você arrecadou 120 milhões. O excesso de arrecadação seria justamente essa diferença, né? Os 20 milhões a mais. Né? E nesse caso aqui especificamente, não, tá? Repara que a gente está falando do superávit financeiro apurado no exercício anterior, no balanço patrimonial do exercício anterior. Beleza? Então não seria isso, tá? Não faz muito sentido, não. Cara, crédito suplementar aberto no exercício, ele está falando do exercício atual, então também não faria sentido, tá? Fala de crédito extraordinário também aberto no exercício, não. E aí vem, né? Olha só o que ele está falando. Olha, isso aqui é do balanço do exercício anterior. Então a gente tem ativo financeiro, passivo financeiro e o crédito adicional transferido. E, galera, essa definição de fato. Só está faltando uma coisa aqui para fechar o que está lá no. Não lembro do parágrafo, não. Mas que está lá na 4.320. Que ele fala que o superávit financeiro vai ser ativo financeiro, né, descontado ali o passivo, e o que você tiver transferido de um exercício para o outro. Lembrando que essa transferência, galera, está associada aos créditos adicionais, né, especial e extraordinário, quando abertos nos últimos 4 meses de exercício. A gente conversou disso também em outra questão. Né? Lembra que crédito adicional é uma parada sempre quente de aparecer em prova, tá? Então ele está falando dessa galera que pode ser transferida e poderia ainda ter operação de crédito associada, né, a essas operações aí, ou melhor, a esses créditos adicionais. Tranquilo? Nesse caso não tem operação de crédito, então de boa, ficamos só com esses 3 aí. Então a gente vai ter que analisar esses caras. E, galera, é bem tranquilo, tá? O superávit financeiro, olha o nome, superávit financeiro, vou botar assim, SF, vai ser o ativo financeiro menos o passivo financeiro. A princípio é isso aqui. Só que nesse caso a gente teve crédito transferido, então menos também esse crédito transferido. Vou botar assim, crédito adicional transferido. Beleza? Carlos, por que menos? Porque dentro do ativo financeiro menos o passivo financeiro, a gente já vai estar computando esse cara que está sendo transferido. Né? E aí o que eu estou fazendo é tirar ele, porque ele já é um crédito adicional, ele já está ali na forma de crédito adicional. Então eu não teria liberdade de mexer com esse valor. Seria mais ou menos assim, né? Então por isso que a gente está descontando. E aqui, galera, eu vou fazer a continha, assim, eu vou até fazer daquele jeitinho mais tradicional de sempre. Bota aqui no cantinho, ó. Ativo financeiro, tá aqui, ó. 47
920 menos, aqui, ó, o passivo financeiro, 21.670. Né? Aí, ó, 0, 0, 0. Aqui, 2,7, ele vai ter que ficar 12, então ficar 5. A gente pediu emprestado do 9, então ficou 8. 8 com 6, 2 aqui, subtraindo, né? 7 menos 1, 6. 4 com 2, 2, né? Então sobrou ali. 26.250. Aqui, galera, que eu tenho que tomar cuidado, né? Essa questão aqui já era um pouco mais maliciosa, digamos assim, porque a letra A tem esse valor. Então, assim, de repente na prova ali, você está um pouco inseguro ou com pressa tal, tem que tomar cuidado porque você poderia até marcar sem querer, mas como a gente falou, a gente tem que levar em conta ainda os créditos adicionais transferidos, então a gente vai subtrair ainda 9.580. Né? Tá aqui. Aí aqui, queridos, assim, dá até para fazer um bisuzinho, né? Porque vai ficar 15. Ah, se bem que não vai dar redondo não, mas aqui, ó, 5 menos 8 seria 15 menos 8 dá 7. Aí se você olhar na coluna aqui, ó, mas tem dois, né? Por isso que eu falei, tem 16.670 e 12.170. Então, já ficou um pouquinho em dúvida ali. Apesar de que, pô, 47 menos 21 vai dar na casa de 16, né? Mas tudo bem, vamos fazer a conta aqui de boa. 0 menos 0, 0. Aí 5, 8, né? Vai ficar 15, 8, vai ficar 7. Né? Então eu peguei um emprestado aqui, então ficou 1 menos 5, então vai ficar 11 menos 5, 6. Então eu peguei do 6 emprestado, ficou 5. 5 menos 9, não dá. Então é 15 menos 9, né? Vai dar 6. E o 1 que sobrou dali, então 16.670. Né? Então tá aqui, vou botar o resultado da continha, 16.670,00. Quero fazer a continha, né, galera? É isso. Beleza, galera? Carlos, de onde você tirou? Você inventou isso? Vozes da sua cabeça? O que está acontecendo? Como eu falei para vocês, isso aqui está explícito. Deixa eu só enrolar aqui para a gente botar o conhecimento legal. Na Lei 4.320 de 64. Olha lá, artigo 43, eu não estava lembrando. Artigo 43, galera. Estava tentando lembrar aquela hora e não lembrava. Já fui melhor nisso, de lembrar ali os artiguinhos bonitinhos. Olha lá. Que diz pra gente o artigo 43. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre, por isso que tem que ser positivo porque é superávit, tá, galera? Entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos, como a gente fez, e nesse caso não tinha, tá? Mas ele fala, e as operações de crédito a eles vinculadas, tá? Então, de novo, quiser lembrar, superávit financeiro vai ser a diferença, né? Positiva. Por que positiva? Porque é superávit, senão seria déficit, né? Ativo financeiro, passivo financeiro, você tem que levar em conta ainda nessa relação, né? Por isso que ele fala conjugando-se, saldo dos créditos adicionais transferidos e operações de créditos vinculadas a ele, né? É isso, galera. Tranquilo? Show? De boa, né? Lembrasse ali do artigo. Aliás, mesmo que não lembrasse, galera. Aqui, como eu disse para vocês, né, os outros todos eles estavam associados ali no exercício de execução, digamos assim, né? É porque o que acontece, só para dar um exemplo aqui mais anual, a gente está em 2024, por exemplo, tá? O que a gente faz, esse cálculo de ativo financeiro menos passivo financeiro e os créditos adicionais que vão ser transferidos, é em relação a 23, o que aconteceu no exercício anterior. E para analisar assim, o quanto de grana ainda tem ali para abrir crédito adicional ou não, enfim, o que eu estou usando, o que eu não estou usando, esses últimos três eles estão associados ao próprio exercício 2024. Por isso que na hora que eu estava lendo para vocês, eu falei, cara, esses três aqui não vai fazer muito sentido. Né, porque eu preciso olhar de fato para o que aconteceu no ano anterior. Né? Esse superávit financeiro está associado aos balanços do exercício anterior. Então, esses três seguintes estavam sempre associados ao próprio exercício que a gente está executando, né, que no nosso caso seria 2024, aqui no exemplo que eu dei, então não casava. Tá? Por isso que eu já tirei direto. Então, pô, você podia ficar em dúvida, Carlos, mas e se eu estou supondo, tá, gente? Estou dando uma de advogado do diabo. Eu botei o crédito adicional transferido somando. Né? Galera, você vai ver que não tem como. Né? Repara, se você somasse ia dar 35 mil e alguma coisa, 35.800, cara, não tem opção. Né? Então você ia ver que de fato você tinha que subtrair. Se você errasse, né, somasse, você ia gastar tempo, mas você ia ver que não tinha resposta. Fechado? O que poderia acontecer de repente de erro é como eu falei, você esquecer de levar em consideração o crédito adicional transferido e acabar levando em consideração apenas o ativo e o passivo financeiro. Fechado, jovens? Tranquilo? De boa? Questãozinha aí de subtração, basicamente, para a gente matar. E, por fim, nossa saideira. Vamos aí para a questão número 4. O orçamento anual é organizado em créditos, aos quais são consignadas as dotações iniciais. Porém, a legislação prevê a possibilidade de abertura de créditos adicionais durante o exercício para os casos de créditos com dotações insuficientes,
ou para atender a despesas não previstas. Por serem abertos durante o exercício financeiro, existe possibilidade de prorrogação da vigência de créditos adicionais após o encerramento do exercício, falamos há pouco. Um dos requisitos para essa prorrogação é de que, umas curiosidades, né? Quando ele fala que é a questão da, só para saber, mas dotação insuficiente, ele estava lembrando para a gente aqui do crédito suplementar, né? Esse cara aqui estaria associado ao crédito adicional suplementar. Que é quando você, né, tem ali a dotação prevista na sua LOA, mas você não previu corretamente. Então você vai ter que botar um a mais ali, complementar, ou seja, suplementar aquele valor. E depois ele fala aqui, para atender despesas não previstas. Interessante, né? Falar de despesa não prevista, porque a gente tem de fato duas hipóteses. Né? A gente tem aquela hipótese, né, digamos assim, normal, que seria o crédito adicional especial. Né? Então, sei lá, aconteceu ali alguma coisa ao longo do ano, né? Então você tinha uma dotação voltada para aquele. Olha lá, galera. Para reformar a escola, por exemplo, né? Dotação para reformar a escola X. Só que você não previu a dotação para a escola Y. Galera, estou supondo, tá? E aí você tem que abrir um crédito adicional especial, indicando a fonte de recursos, mandando lá para o legislativo, né, com carinha de lei, tem a tramitação normal, para que você tenha dotação para executar aquela despesa. Né? Então, o especial é quando você não tinha ainda previsto. Mas tem um tipo, né, de crédito adicional que é quando você tem comoção intestina, ou melhor, comoção intestina era 4.320, né? Comoção interna, calamidade pública, situação de guerra, algo muito periclitante, né? Que seria, que é outro caso de não estar previsto, o crédito adicional extraordinário. Beleza? E aí, galera, o legislador, nesse caso, ele é muito inteligente, né? Porque, olha só, no caso suplementar, eu já sabia que a despesa existia, e o que aconteceu foi uma falha na minha fixação, né? Quer dizer, eu imaginei que fosse de uma forma e acabei errando. Ok, mas eu sabia que ela existia. No caso especial extraordinário, repare, eu não sabia que ela existia. É uma coisa nova. Tá, Carlos, daí. Galera, lembra aqui dos prazos, né? O executivo ele tem que mandar para o legislativo, né, a LOA para apreciação até o dia 31 de agosto, quer dizer, até 4 meses, né, antes do final do exercício financeiro. Então, 31 de agosto. Agora, imagina que, sei lá, em outubro, tá, a gente tem, deixa eu ver, debate na madeira, né, para não acontecer de novo, mas a gente tem um rompimento de uma barragem, né, dia, sei lá, galera, 15 de outubro, estou supondo, tá? Galera, repara, eu já mandei a LOA, né, para o legislativo. Eu, o executivo, já mandei para o legislativo. Então eu não tenho como mexer nela a princípio, tá? Não tem como eu fazer nada com ela. E teve esse desastre no dia 15 de outubro. Cara, teve desastre, eu vou abrir lá o meu crédito extraordinário. Né? E era algo que eu não conseguia prever. É o mesmo caso, né? Assim, paralelo, galera, com o especial, tá? Então não tinha como prever aquilo. A princípio não estava previsto como uma necessidade ali de execução. E aconteceu. Vocês conseguem entender que, como aconteceu nos últimos 4 meses, como eu já mandei a LOA, eu não vou ter como mexer nessa LOA para o ano que vem. Então, é daí que vem essa exceção, né, galera, é o princípio da periodicidade, no caso, que é o do crédito especial e do crédito extraordinário aberto nos últimos 4 meses. Quando eu abro, né, um desses dois créditos adicionais, né, seja especial, seja extraordinário, nos últimos 4 meses, né, há essa flexibilidade para eu reabri-los no exercício seguinte, no limite do saldo que sobrou. Carlos, por quê? De novo, galera, porque eu já mandei a LOA. Como eu já mandei a LOA, eu não vou conseguir botar essa necessidade que surgiu, né, repentinamente nos últimos 4 meses para o ano que vem. Por isso que eu tenho que ter essa exceção à regra. Por isso que o crédito especial extraordinário, ele tem essa exceção de que, aliás, eles têm essa exceção de que se ele for aberto nos últimos 4 meses, eu posso reabri-lo no exercício seguinte, no limite do seu saldo. E você pode estar se perguntando, Carlos, mas e o suplementar? Eu falei no começo, galera. O suplementar, ele suplementa. Ele está botando um a mais. Mas o conhecimento, a previsão daquela despesa, ela já existia. Eu já conhecia aquela rubrica. Tá? Eu só estou aumentando o valor. Então, nesse caso, né, diferente do especial extraordinário, não é uma coisa nova. Eu já sabia que existia. Então, ele está na LOA. Né? Ou, se havia necessidade, ele já estava na LOA. Diferente do especial. O especial e o extraordinário, eu não tinha como saber a princípio. Então, eu não tinha como incluir naquela LOA que foi mandada no dia 31 de agosto. Por isso que há essa flexibilidade, galera. Tranquilo? Então, quando ele fala aqui pra gente, né, existe possibilidade de prorrogação da vigência de créditos adicionais após o encerramento do exercício? Sim, existe. Né? Mas em quais casos? Quais são os 2 casos? Fala. Boa. Especial e extraordinário. E desde que eles tenham sido abertos, em que momento? Em que intervalo de tempo, galera? Boa. Nos últimos 4 meses. Quer dizer, depois do dia 31 de agosto, a partir do dia 1º de setembro. Fechado? Entenderam a lógica?
Por quê? Porque dia 31 de agosto eu mandei o meu projeto de LOA lá para o Legislativo para apreciar esse projeto de LOA. Fechado, queridos? Tranquilo? Então, de novo, especial e extraordinário, quando abertos nos últimos 4 meses, eles sim podem ser reabertos no exercício seguinte, reabertos, aliás, no exercício seguinte, no limite do saldo ali que sobrou daquele crédito adicional. Fechado? Bom, dito isso, galera, aí ele fala, né? Um dos requisitos para essa prorrogação. Se indica a fonte de recurso? Nada a ver. Se trata de crédito adicional aberto com excesso de arrecadação? Nada a ver. Se trata de crédito adicional suplementar? Já falamos que não. Suplementar não. Sejam créditos especiais? Opa, pode ser. Crédito especial pode ser. Abertos nos últimos 4 meses? Opa, sim, foi o que a gente falou agora há pouco. No exercício e com saldo, claro, ele tem que ter saldo para ser reaberto. Galera, parece amor. Vamos ver a letra E. Opa, ele falou também extraordinário, Carlos. Extraordinário pode? Pode. Extraordinário pode. Vamos ver o que ele fala aqui para ver se está tudo certinho. Então, ó, sejam créditos extraordinários abertos durante. Não, durante o exercício não. Ele tem que ter sido aberto nos últimos 4 meses, que é o que fala a letra D. E aí indicando de fato a correção dessa letra D. Tranquilo, queridos? Carlos, eu entendi a lógica, mas, pô, eu sou nerd, eu quero que você me fale, né, o arcabouço legal que vai me permitir chegar a esse conhecimento. Opa, não por isso. Tá aqui, galera. Ó, artigo 167 da nossa Constituição Federal. Olha que coisa linda. Anota aqui só para vocês saberem qual é a fonte, né? Constituição Federal de 88, artigo 167, parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Essa é a regra de todos, tá, galera? A regra de qualquer crédito adicional é que ele tenha vigência no exercício que foi aberto. Essa é a regra. Aí vem a exceção, salvo exceção. Se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, lembra que a gente conversou. Caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Show! Ou seja, eu posso reabri-lo no exercício seguinte para executar aquela despesa. E ele vai ser incorporado, no caso, à lua daquele exercício. Fechado, queridos? Tranquilo? Cara, importantíssimo, isso cai muito em prova, né? É recorrente. Acho até que é tranquilo, porque cai tanto que acaba sendo tranquilo. Mas eu quero que vocês entendam a lógica, né? Por que tem essa exceção? Por que é só o especial extraordinário? Por que o suplementar não? Expliquei para vocês. Por que nos últimos 4 meses? Também expliquei para vocês. Fechado, queridos? Bom, jovens, dito isso, siga em frente, persevera. Tá? Faltam aqui, acho que 35 dias contando o dia de hoje, porque está chegando o próximo. E para quem está estudando aí posteriormente, até para o segundo CNU, galera, taca-lhe pau, fiquem à vontade aí, usem e abusem dos vídeos. Ao longo dessa semana aí, próxima semana, eu vou postar mais alguns videozinhos acerca das oportunidades que estão brotando. Mas estamos juntos sempre, galera. Podem usar esses vídeos à vontade, eles são atemporais, né, a princípio. Sei que tem uma mudança na legislação muito profunda, mas a princípio eles são atemporais. Fechado? Dito isso, galera, tamo junto. Confio em vocês. Força, ó. Persevera, galera. Vai doer, vai ser sofrido, vai ser difícil, mas vale muito a pena. Fechado? Queridos, forte abraço e até breve.